Fabiana Oliveira Barroso, advogada, seja muito bem-vinda ao Real Time 1. Prazer conhecê-la e recebê-la prazer aqui é todo meu. no nosso estúdio. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Sua poltrona é essa daqui. Obrigada. Nesse tempo de chuva, a gente vai conversar um pouco sobre o direito do consumidor nesse dia que é importante para marcar um dia especial que é para a gente falar sobre a legislação que permite ao consumidor ter direitos fundamentais. Exatamente. Inclusive, a nossa legislação brasileira é uma das mais avançadas do mundo. Ah, que bom, que bom. Bom, a sua câmera é a número 3, se a senhora quiser olhar diretamente para a câmera em algum momento para dar alguma mensagem ao consumidor, fique à vontade. A gente também tem uma câmera lá no final, mas ela é mais aberta. A ideia é que eu sente aqui do seu lado, a gente fique conversando, tem esse bate-papo, tá bom? Perfeito. Bom, enquanto eu me preparo aqui, só para ler um pouco, aqui a ficha técnica da nossa convidada, advogada, mestranda em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e professora universitária. Vamos rodar a vinheta e em seguida a gente volta conversando. Fabiano, nesse momento em que a gente fala do direito do consumidor, a gente precisa lembrar o que dizem os órgãos de defesa do consumidor sobre as principais reclamadas. Aquele ranking ainda permanece entre telefonia, energia elétrica, concessionária de água, são as principais? Sim, infelizmente são as reclamações mais recorrentes. E eu vou acrescentar aí, além de ter um problema com a concessionária de energia, de água e também o pessoal que trabalha com telefonia, nós vamos acrescentar também aqui as prestações de serviço, viu? Quem contrata alguém para prestar serviço está tendo muita reclamação no PROCON. Prestação de serviço é uma novidade agora dentro desse ranking aí. Mas vamos falar de cartão de crédito para começar essa nossa conversa. Tem alguns empresários, alguns empreendimentos que cobram um valor diferenciado por determinado produto, seja pelo pagamento em débito ou crédito. O que diz a legislação? É permitido ou não é? Então, essa é uma questão nova, tá, pessoal? Desde 2017 a gente teve uma alteração por meio da Lei 13455, estada na época pelo presidente, então, o Temer, né? E o que acontece, pessoal? É permitido sim fazer uma cobrança, ou seja, um acréscimo de percentual ali sobre a cobrança, né? Por meio do pagamento de cartão de crédito ou débito. Então, se você vai no estabelecimento comercial e tem uma placa, e é importante que tenha uma comunicação visual para que o consumidor esteja ciente, é possível sim ter a cobrança ali de um adicional naquele produto, tá bom? Pelo uso da maquineta, seja na modalidade de crédito ou débito. Mas é importante que o estabelecimento comercial eles estejam o quê? Identificado, com plaquinhas informando, tá? Inclusive dizendo o número da lei. E também estabelecendo o percentual que isso vai ser cobrado. E é no máximo até 5%, viu? Bom, uma outra dúvida muito recorrente nessa questão ainda de cartão de crédito é que às vezes hoje está cada vez mais escasso a gente utilizar o dinheiro físico, né? Muito é o cartão ali, rapidamente, ou o Pix, mas eu nem vou falar do Pix nessa questão. Mas eu quero comprar, sei lá, um produto de baixo custo, um bombom, que seja uma barrinha de chocolate. O comerciante tem direito de recusar a venda se for no cartão de crédito? Não, em hipótese nenhuma. Inclusive, isso é considerado uma prática abusiva contra o consumidor. Isso é crime, tá? Não é permitido que nenhum estabelecimento comercial, mesmo que ele coloque uma placa dizendo que venda de determinado produto somente no dinheiro ou somente no Pix, não é permitido fazer esse tipo de prática. Então, o que o consumidor tem que fazer para se defender nessa hora? Fazer provas de tudo que está acontecendo, se for o caso, gravar a conversa com o atendente, o responsável por aquele estabelecimento comercial, tirar fotos da placa dizendo que só serve se for pagamento em dinheiro para compras pequenas, abaixo de R$5, estabelecendo valores, ou outras situações que vocês sabem que é bem corriqueira, e fazer uma denúncia formal, tanto no PROCON, tá, quanto na delegacia especializada em crimes contra o consumidor. Você vai levar essas provas junto e exigir sempre a nota fiscal, tá? Pode ser R$1 o produto, é direito do consumidor ter acesso à nota fiscal. Não só aquele cupomzinho que fazem uma emissão fria ali na hora do sistema, um recibozinho. É direito do consumidor ter acesso à nota fiscal. E com esses documentos em mão,
faça um boletim de ocorrência na delegacia, porque isso é crime contra o consumidor. Bom, o que a doutora está falando agora é a respeito dessa... Vai aparecer aqui na tela para a gente o contato que pode você, consumidor, acessar para o PROCON, para a Delegacia de Atendimento ao Consumidor, que fica na Zona Sul de Manaus. Não esqueça que você é parte fundamental nessa fiscalização. Você precisa entrar em contato às vezes, falar com ele, até para que a gente tenha um ranking, possa estabelecer, ter dados sobre essas dificuldades que os consumidores enfrentam na hora de comprar algum produto. E por falar em compra de produto, comprei, sei lá, uma televisão, um controle. A desistência é diferente para quem compra online e para quem compra como numa loja física. O que diz a legislação para essas duas modalidades? Perfeito, essa pergunta é muito importante porque o consumidor normalmente confunde as informações. Ficou de conhecimento de todo mundo praticamente durante a pandemia que as compras que fossem realizadas fora do estabelecimento comercial, seja por meio da internet, seja por meio de telefonia, né, assinaturas por telefone, essas compras e contratações de serviço poderiam ser canceladas a partir do recebimento do produto num prazo corrido de 7 dias, tá bom? A partir do recebimento do produto ou a partir da disponibilização do serviço. Isso conta também para assinatura de streaming, tá, pessoal? Se você assinou Netflix, acabou de assinar, é uma prestação de serviço, está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Então, se você quiser se arrepender dessa contratação no prazo de 7 dias corridos, a partir da disponibilização do serviço para você, é plenamente possível. E você vai ter direito ao quê? O reembolso do valor que você pagou. E olha, não é condicionado, eu acho importante a gente comentar isso. Você não é obrigado a dizer o motivo que você resolveu desistir do serviço ou resolveu devolver o produto, tá, pessoal? Não é só nos casos de defeito, não. Mas a gente precisa deixar um adendo aqui, ou seja, uma grande observação. Não é obrigatório que os estabelecimentos que façam vendas de produtos em lojas físicas façam a devolução, aceitem a devolução do produto que o consumidor comprou presencialmente, tá? Opa, isso não é obrigatório. Ou seja, se eu fui no supermercado, fui numa loja de departamento, comprei uma televisão, um celular, eu indo presencialmente, ali é diferente. Exatamente. Ali vai da política da loja, de repente você tem 2, 3 dias, reconhecidamente de algumas lojas de departamento aqui de Manaus, que tem um prazo até bastante expressivo para que você se arrependa da compra. Exatamente. A questão da compra feita numa loja física, ela vai estar sujeita ao quê? Ao regimento interno daquela empresa. Algumas oferecem 30 dias para realizar uma troca, 7 dias eles equiparam ao Código de Defesa do Consumidor, mas isso não está amparado na lei, é questão interna da empresa, pode fazer a devolução, 3 dias, depende muito da política interna daquela empresa. E se a empresa não tiver nenhuma política interna nesse sentido, nesse caso o consumidor ele não vai poder exigir a devolução do produto. Mas assim, vou fazer uma observação rápida, prometo, para a gente poder seguir a próxima pauta. É o seguinte, se o produto apresentar defeito, aí o que acontece? Você vai até o estabelecimento comercial e você pode tentar fazer uma troca, tá? Normalmente o procedimento, o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor? É que você busque a assistência técnica autorizada por aquele produto, tá bom? Então você vai até lá, faz a entrega do produto e eles têm 30 dias para consertar ou devolver o dinheiro. Tá? Isso assistência técnica. Isso assistência técnica. O que acontece muitas vezes é que a pessoa mal retirou o produto de dentro do estabelecimento comercial. Apresenta defeito. E apresenta um defeito. Que ela não tinha nem como saber, às vezes, na hora que estava comprando. Porque fez um teste, mas chegou em casa, parou de funcionar. Isso acontece muito com televisão, celular, que aparece problemas depois que você começa a usar um pouco, né? Então, nesses casos, eu recomendo que vocês tentem ir no estabelecimento comercial e fazer a troca do produto, porque ainda está dentro da garantia da loja, que eles normalmente oferecem de 7 a 15 dias. Eu vou piorar um pouco mais essas perguntas aqui, porque trocou o meu controle aqui, estava com problema, eu troquei por esse outro controle, um novo produto. A garantia serve para esse novo produto também? Ela é válida para esse novo produto? O que acontece? Quando você faz a troca de um produto defeituoso e recebe um novo, ele pode ser igual ou até mesmo diferente.
você não vai aproveitar o prazo de garantia anterior, vai ser dada uma nova garantia do zero para aquele produto, porque ele é considerado novo, tá? Entendi. Então, se aparentar algum tipo de defeito de novo, você já tem ali uma nova garantia. Você não vai ter que contar com o prazo da garantia do produto anterior com defeito. Tanto que a loja tem que emitir, ou a assistência técnica tem que emitir uma nova nota fiscal, tá bom? E a partir do prazo contado naquela nova nota fiscal é que você vai ter ali a sua garantia. Quando a senhora começou a atuar no direito, já na área do consumidor e hoje, a senhora percebe uma evolução até mesmo no relacionamento entre empresas e o consumidor? Isso evoluiu até porque a gente precisa também caminhar para frente, dar passos mais adiante. Não, é claro. E assim, como eu falei para vocês, né? A nossa legislação ela é muito evoluída. Ela realmente protege muito o consumidor. Mas, ao mesmo tempo, ela também dá seguranças para aquela pessoa que é fornecedora de serviços, né? Ou que circula mercadorias. A lei do consumidor ela é tão benéfica para os consumidores, propriamente dito, mas quanto também para os empresários, porque eles têm ali o quê? Uma limitação. É como eu falei para vocês anteriormente. Tem a garantia de que ele não é obrigado a receber produto de volta e devolver dinheiro no estabelecimento presencial quando a pessoa foi lá pessoalmente e comprou o produto. Mas, por outro lado, quando é pela internet, ele já sabe que está ciente dessa situação. E é muito interessante que dentro do ramo empresarial, e a gente fazendo consultoria, acompanhando os consumidores também, nós vemos uma força-tarefa, essa é a verdade, para tentar o quê? Adequar e melhorar ao máximo dos padrões de atendimento ao consumidor, justamente para inibir o quê? Os processos na justiça, que são bem recorrentes, apesar desses esforços em conjunto. Porque quanto mais comum o serviço ou aquele produto, mais sujeito ali no risco do negócio a ter algum tipo de tratativa de uma prestação de serviço mal feita, de uma insatisfação do consumidor. Então, nesse caso, a gente não pode fugir, né? Mas, normalmente, a gente teve ali o quê? Uma conscientização por parte do empresário, dos deveres dele, enquanto prestador de serviço, enquanto circulador de mercadorias, e nós também tivemos uma grande conscientização do consumidor. Então, da mesma forma em que um tem acesso à informação, o consumidor também está começando a ter mais acesso. Isso torna com que essa relação ela consiga ser mais eficaz. É uma tática para tentar o quê? Trazer o consumidor para mais próximo, manter ali uma qualidade. Ao mesmo tempo, a gente vive na era das redes sociais, então se a gente tem um problema com uma empresa, já acontece de ter aquele famoso exposed, né? As pessoas comentando na internet. E a imagem de uma empresa dentro do ambiente virtual é extremamente importante, porque vai conversar com pessoas que podem ser consumidores no futuro e que deixam de querer aquele produto ou aquele serviço por causa de comentários negativos. Então há uma força-tarefa dentro das empresas para tentar o quê? Frear esses problemas e tentar resolver de maneira mais amigável possível os problemas que acontecem ali no decorrer da atividade empresarial. Agora, esse mesmo relacionamento ele é dificultado do ponto de vista quando eu faço uma compra internacional. Nem sempre eu consigo uma garantia adequada para isso. Realmente. Olha só como é que funciona a questão de compras internacionais, tá, pessoal? É importante mencionar aqui que você vai ter algumas opções. O que é mais comum aqui no Brasil é você ter o quê? Uma intermediária que faça a importação. E o que seria essa intermediária? Uma empresa brasileira, CNPJ brasileiro, que vai fazer aquilo de trazer o produto estrangeiro e comercializar ele aqui no Brasil, por meio de todo o trâmite legal, é claro. Então, assim, você, consumidor final, não vai entrar em contato diretamente com pessoas fora do país, num idioma estrangeiro, para trazer um produto para você em casa. Você tem toda a liberdade de pegar uma empresa já brasileira e comprar por meio dessa empresa, por meio desse intermediário. E aí, o que acontece? Nesses casos em específico, se o produto ele aparenta ter ali algum defeito, se ele não funciona, se ele deixou de funcionar dentro do prazo de garantia, quem vai ser responsável por indenizar o consumidor, por corrigir o problema, vai ser o quê? A intermediadora, ou seja, a importadora, desde que a empresa que tem ali produzido aquele produto, ela não tenha sede formal aqui no Brasil. Não tem CNPJ brasileiro. Que não tem CNPJ brasileiro. Aí, nesse caso, a importadora, que é brasileira, vai ser responsável por suprir esse dano ao consumidor. Mas, nos importadora e não transportadora. Há a diferença. A gente tem também a responsabilização da transportadora em alguns casos, tá? Quando é comprovado que o produto foi entregue para eles
e eles eventualmente nunca entregaram para o consumidor. Aí os dois vão ou ser responsabilizados. Chegou visivelmente danificado. Exatamente, ou o pacote chegou molhado, nesse caso é possível responsabilizar tanto a importadora quanto a transportadora. Tá? Assim, é muito importante mostrar que o Código de Defesa do Consumidor ele é realmente uma rede de amparo para todas as hipóteses, né? Mas assim, só se complica essa situação para você buscar garantia quando o CNPJ é de fora do país. Tá? É possível entrar com uma ação? É sim, mas é muito difícil conseguir localizar a empresa, responder o processo aqui no Brasil, e normalmente isso tem um custo um pouco alto. Então, às vezes, dependendo do valor do produto, o consumidor acaba se retraindo e não busca normalmente entrar com esse tipo de processo. Mas uma coisa interessante é que quem faz importação de produtos de fora para consumir aqui no Brasil, eles normalmente pagam o quê? Eles pagam o frete do produto, o valor do produto, paga a importação, né, o imposto de importação, e também paga um seguro pelo envio desse produto. Então, se eventualmente a transportadora causou um dano, ele consegue ser indenizado, mesmo que seja uma transportadora internacional. Entendi, perfeitamente. Bom, para a gente finalizar, doutora, há uma plataforma dedicada, o Reclame Aqui ainda é a referência do ponto de vista de que quero fazer uma compra nesse determinado site aqui. Vou dar uma olhada no ranking de posição de atendimento, de qualidade do produto. Existe a plataforma Reclame Aqui, a gente sabe que existe, mas existem outros mecanismos também? Sim. Hoje em dia as pessoas ainda utilizam bastante o Reclame Aqui, ainda é uma fonte bem segura, porque normalmente as empresas tendem a responder lá por um período de tempo mais curto. Mas eu sempre recomendo que você veja os perfis também individualizados dessas empresas nas redes sociais. Eventualmente você está querendo comprar um produto que foi ofertado, você viu um anúncio feito por um digital influencer. Vá no site oficial daquele produto, de onde é feita a venda daquele produto, olhe os comentários nos sites, que é muito importante, olhe os comentários nas publicações, porque normalmente você consegue ter uma noção sobre a questão, principalmente do serviço de atendimento ao consumidor, que hoje em dia é muito fácil a pessoa entrar na rede social e fazer ali um comentário. Pelo Reclame Aqui você precisa fazer um registro. Normalmente as pessoas agora, já que a gente está vivendo nessa era integralizada com Instagram, Facebook, as pessoas normalmente buscam esse tipo de tratativa hoje em dia. Fazer um comentário direto, mandar um direct, mandar um e-mail. E é importante fazer prova dessas coisas, principalmente por meio de e-mail, por um número de protocolo de atendimento por saque, por telefone, porque se eventualmente eles não resolverem a situação, você já tem as provas que a empresa não se prestou o serviço de te atender para resolver o problema. Isso já te dá direito aí de entrar com o processo, inclusive pedindo uma indenização. É isso. Doutora, eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui ao Real Time 1. Eu que agradeço. Com certeza essa entrevista vai render vários cortes pelo fato de a gente tirar dúvidas de coisas que no dia a dia incomodam muito a gente ou deixam a gente com aquela interrogação gigante. Obrigado. É isso mesmo. Gente, eu que agradeço. É sempre uma honra estar comentando, compartilhando direitos, é a minha paixão. E eu queria dizer para vocês que, apesar de a gente ainda ter muitas demandas de consumidor na justiça, a nossa lei do consumidor é muito eficaz. Pode demorar para chegar a uma decisão, mas normalmente quando o consumidor ele tem provas de tudo que aconteceu, ele consegue ter uma resposta positiva. É isso. Eu conversei com a doutora Fabiana Oliveira Barroso, ela é advogada, mestranda em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e professora universitária. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você, internauta, que está aqui consumindo o nosso conteúdo. Meu muito obrigado mesmo. Curta, comente, compartilhe essa entrevista lá no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.